Eu cresci em Ohio na década de 70, e eu e meu amigo de infância Joe estávamos fora de casa o tempo todo que podíamos. Joe morava em uma fazenda que margeava uma floresta bem grande, e meus pais me deixavam de manhã e ficávamos na floresta o fim de semana inteiro. Saímos apenas para a escola, adorávamos fingir que éramos homens da fronteira, construiríamos abrigos, armadilhas, praticaríamos fazer fogo com gravetos, tudo isso. Quando estávamos no ensino médio, tivemos a ideia de fazer um Stand By Me. Foi baseado no filme de mesmo nome que acabara de ser lançado. A ideia era percorrermos os trilhos da ferrovia no interior do país. Mas, em vez de procurar um cadáver, encontraríamos pontes legais para pescar e acamparíamos um pouco longe dos trilhos. É claro que sabíamos que isso era perigoso e provavelmente estaríamos invadindo, mas éramos crianças. Nós nos divertimos muito. Encontramos lindos rios, descobrimos pontes onde ninguém ia, pescamos, nos escondemos dos trens. À noite acampamos na mata perto das trilhas e acendimos pequenas fogueiras escondidas. Nada de ruim aconteceu. Foi idílico. Na verdade, foi tão divertido que fizemos isso várias vezes. Nunca tive um problema. Depois do ensino médio, eu e Joe seguimos nossos próprios caminhos. Nós dois saímos de casa, mas sempre mantivemos contato e sempre tentamos coordenar as visitas para nos vermos ocasionalmente. Bem, num verão em meados dos anos 90, descobrimos que nós dois estávamos na cidade por cerca de uma semana. Fazíamos coisas com a família durante o dia e à noite tomávamos bebidas em um bar ou sentávamos do lado de fora da casa de Joe, perto de uma fogueira, e conversávamos sobre os velhos tempos. Uma noite, eu e Joe começamos a conversar sobre nossas viagens Stand By Me. Pois bem, nostalgia e cerveja são uma mistura e tanto. Logo decidimos tirar um dia, caminhar pelos trilhos, acampar uma noite e voltar para casa a pé. Chegou o dia. Saímos de manhã cedo. Minha esposa nos deixou em nosso antigo local, onde costumávamos começar bem fora de nossa cidade natal. Ela achou isso absolutamente louco e fez questão de mencionar isso. Quando ela se afastou, Joe sugeriu que, em vez de seguirmos o caminho habitual, tomássemos a direção oposta apenas para sermos aventureiros. Conhecíamos bem o terreno, tínhamos um mapa, então dei um que diabos e partimos. O dia correu bem. Foi divertido e um pouco triste, mas no bom sentido. Encontramos uma ponte e sentamos na beirada, fumamos e seguimos em frente. Não tínhamos equipamento de pesca, mas trouxemos comida enlatada e outras coisas. Antes de anoitecer, escolhemos o local para acampar. Era uma área de floresta densa, com árvores em todos os lados dos trilhos do trem, então você se sentia como se estivesse em um túnel. Tínhamos trazido pequenas redes para dormir, mas antes de montá-las, decidimos fazer uma pequena exploração do perímetro. Esse enviso é o que costumávamos fazer antigamente. Andávamos um pouco pela área para ter certeza de que a casa de algum cara não ficava logo acima de uma colina e estávamos realmente acampando no quintal deles. Caminhamos cerca de 30 metros dentro da floresta e subimos uma pequena ladeira. Pensamos que, se não víssemos nada do topo desta pequena colina, estaríamos bem. Mas quando chegamos ao topo, vimos um prédio antigo lá embaixo, a cerca de 100 metros dentro da floresta. Quase não era visível. Nós ponderamos sobre o que fazer. Nós dois presumimos que fosse um barraco de açúcar ou algo assim, porque não parecia a Avery um caminho livre para chegar até lá. De onde estávamos, também não parecia a Avery ninguém ali. Tudo estava quieto. Nenhum movimento podia ser visto. Sem luzes. Decidimos caminhar um pouco mais perto, só para ter certeza. Descemos o morro bem devagar e, ao nos aproximarmos do prédio, vimos que não era um barraco de açúcar, era uma igreja antiga. Parecia que estava abandonado há anos. Era um prédio baixo e caído, cujas tábuas de madeira estavam quase pretas, devido aos anos de musgo e podridão. Uma cruz ainda estava no topo do lugar, também preta pelo tempo. Nenhuma das janelas tinha vidro e não havia portas, apenas portas abertas. Chegamos perto o suficiente para ver o interior. Havia fileiras de bancos e uma seção construída na frente para um pregador ficar de pé. Não entramos lá dentro. Além de tudo isso, não havia sinal de mais ninguém. Sem pegadas, sem caminhos, sem estradas. Era uma igreja abandonada. Saímos imediatamente e subimos a colina até o local que havíamos escolhido para acampar. Ter uma colina entre nós e a igreja nos fez sentir melhor,
mas ainda estávamos um pouco inquietos. Nós atribuímos isso ao arrepio natural que ver uma igreja no meio da floresta provocaria. Além disso, a essa altura já estava anoitecendo e decidimos armar nossas redes e dormir e seguir em frente de manhã cedo. A noite caiu e, enquanto estávamos deitados nas redes, começamos a ouvir algo na direção da igreja. Nossa conversa sobre isso foi mais ou menos assim: você ouviu isso? O que é isso? Parece pessoas cantando. E isso aconteceu e gosto de cantar. Nós dois saímos das redes e nos agachamos, nos esforçando para ouvir mais. Ouvimos por 1 ou 2 minutos e a cantoria continuou, mas não estava ficando mais alta. Finalmente decidimos subir a colina e ver se conseguíamos espiar de onde vinha o som. Ainda podíamos nos mover tranquilamente pela floresta desde os velhos tempos. Era uma segunda natureza para nós. A lua mal havia saído, mas fornecia luz suficiente para não bater em uma árvore. Mas estava quase escuro como breu. Não usamos lanternas enquanto subíamos lentamente a colina e não conversávamos. Quando chegamos ao topo, vimos uma luz ao longe. Estava vindo da igreja. E o canto vinha de dentro. Joe e eu aproximamos nossas cabeças e tivemos uma conversa silenciosa que se resumiu a "você acredita nisso?". Pela maneira como tremeluzia, a luz parecia ser a luz de uma vela e, embora tentássemos, não conseguíamos entender o que estava sendo cantado. Parecia música sacra, mas em outro idioma. Sentamos e observamos por algum tempo, tentando ver quem estava ali. Mas só víamos sombras ocasionais. Também não tínhamos intenção de nos aproximar. Tínhamos cerca de um campo de futebol entre nós e pretendíamos mantê-lo assim. A cantoria continuou por um tempo e depois parou. Depois disso, uma voz masculina estrondosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas essa voz me assustou completamente. Parecia algum pregador do Antigo Testamento que você vê nos filmes. Mas novamente era como se ele estivesse falando em uma língua diferente, porque não conseguíamos entender uma única palavra. Eventualmente chegou a um ponto em que uma única voz masculina dizia alguma coisa, e então um monte de vozes respondiam cantando. Isso durou um tempo, e então todos começaram um lamento longo e sustentado, que ficava cada vez mais alto. Ficou tão alto e tão perturbador que cobre meus ouvidos. Então parou. Nesse ponto eu estava me preparando para dizer "vamos dar o fora daqui", quando Joe colocou a mão no meu ombro e sibilou "eles estão saindo". Estávamos longe o suficiente para não conseguirmos distingui-los muito bem, mas o que pudemos ver foi uma fila de figuras saindo pela porta aberta, todas de mãos dadas em fila única. Pudemos ver que alguns deles tinham lanternas. Eles começaram a cantar novamente, e a luz das lanternas começou a se mover em nossa direção e na direção da colina. Então resolvemos voltar ao nosso acampamento. Pegamos nossas coisas e corremos para os trilhos. Uma vez lá, corremos pelos trilhos na direção de onde viemos. Depois de alguns minutos, paramos e olhamos para trás. Vimos luzes descendo a colina. Eles estavam se movendo de forma irregular, como se quem os segurava os estivesse sacudindo. Continuamos correndo e andando o mais rápido que podíamos. Finalmente paramos de ver as luzes e chegamos a uma estrada. Pelo nosso mapa, sabíamos que uma pequena cidade ficava a cerca de 15 minutos e caminhamos até lá. Chegamos a um posto de gasolina 24 horas e ligamos para minha esposa para vir nos buscar. Minha esposa e outros amigos pensaram que eram crianças brincando, mas eu ouvi aquelas vozes e elas com certeza não pareciam crianças para mim. Não tenho certeza de quem eram essas pessoas, mas foi definitivamente a coisa mais assustadora que aconteceu comigo na floresta. Fiquei clinicamente morto por 3 minutos. Primeiramente, gostaria de começar com o fato de que não sou crente. Não creio em Deus, nem em qualquer outra coisa superior. Nunca tive curiosidade suficiente para investigar coisas assim e, mesmo que Deus exista, simplesmente não me importava porque, claramente, com várias cirurgias literalmente desde o dia em que nasci, eu não era o favorito dele. Sou homem, tenho 27 anos e passei por várias cirurgias cardíacas ao longo da minha vida. Comecei como um sopro cardíaco com um reparo de válvula cardíaca aberta. Quando nasci, passei por uma cirurgia de substituição da válvula aórtica quando tinha 16 anos e uma colocação de stents na artéria coronária perto do meu coração aos 23 anos. Agora, e não tenho nenhum problema de exibição, pelo menos no futuro próximo.
Todas as cirurgias correram bem, até que chegou a terceira. A colocação do stand não correu como planeado e o balão inflou cedo, parando meu coração quase imediatamente desde que a artéria coronária foi cortada. Fiquei clinicamente morto por 3 minutos. Naqueles 3 minutos que pareceram uma eternidade, sente-me tão em paz como nunca me senti antes, como voltar de um dia difícil de trabalho, sem nada para fazer o resto do dia e saber que amanhã você estará de folga. Lembro-me de amar a sensação, mas de não ver nada, não preto ou branco ou algo assim, apenas nada, como um fundo transparente que continua indefinidamente. No momento em que eu estava me acostumando com a sensação de relaxado, a voz do meu avô falecido, em 2018, apareceu e me disse: você não deve se acostumar, você não vai ficar aqui por muito tempo. Imediatamente depois disso, acordei na cama do hospital com minha mãe ao meu lado, chamando o médico. Ele me explicou a situação e como eu estava morto, e eles literalmente estavam prestes a me cobrir com um lençol e um pulso apareceu do nada. Mas não fiquei nem um pouco surpreso, como se eu já soubesse o que aconteceu. Nunca tive coragem de contar isso a ninguém, já que eles simplesmente me chamariam de louco e, francamente, eu também me chamaria de louco se ouvisse isso do ponto de vista deles. 4 anos se passaram e ainda me pergunto todos os dias como isso aconteceu. Foi um verdadeiro milagre. Foram alucinações da anestesia. Ou eu sou apenas louco? O dia em que acordei tarde pode ter salvado minha vida. Um dia, quando eu estava no ensino fundamental, acho que provavelmente na 3ª ou 4ª série, fui acordado apressadamente por minha mãe. Ela havia dormido demais e, como sempre me acordava de manhã, isso significava que eu também dormia demais e agora não havia como estar pronto para a escola com antecedência suficiente para entrar no ônibus escolar. IRC. A escola começava às 8 horas e meu horário de saída do ônibus era 7 horas. Mas já eram 6h40 ou algo assim, e eu ainda estava de pijama e nem tinha tomado café da manhã ainda. Então mamãe decidiu que hoje diríamos ao motorista do ônibus para ir na frente e ela me levaria para a escola, o que me daria bastante tempo para me arrumar. Então, estou sentado na mesa da sala de jantar tomando café da manhã, ainda de pijama, e agora são cerca de 6h50. Ouvimos o ônibus parar, cerca de 10 minutos mais cedo do que o normal. Minha mãe espia pela porta, na manhã nublada, e acena para o ônibus seguir em frente. Ela fecha a porta e volta para dentro, mas o ônibus não parte. Alguém bate na porta e minha mãe a abre, e encontra um homem com uniforme de motorista de ônibus. Ele explica que é motorista substituto, pois o motorista regular ligou dizendo que estava doente. Ele diz que sabe que está alguns minutos adiantado, pois queria começar o percurso cedo, pois não o conhecia bem. Mamãe explica a ele que iria me levar para a escola já que acordamos tarde. Ele fica visivelmente chateado e diz que pode esperar alguns minutos, pois já está adiantado. Minha mãe insiste que não estarei pronto para ir em alguns minutos e diz para ele ir em frente. Ele parecia irritado com isso, mas se virou, voltou para o ônibus e saiu. Volto a tomar meu café da manhã e ainda não estou com a roupa da escola neste momento. Mas às 7 horas em ponto, outro ônibus para na minha casa. Mamãe acha isso estranho e sai para conversar com eles. Ela volta para dentro parecendo apavorada, mas não diz nada sobre isso e me diz para terminar de me arrumar para a escola. Na época, eu não sabia o que aconteceu, mas mamãe acabaria me contando alguns anos depois. Quando ela foi para esse segundo ônibus, ela descobriu que ele estava sendo dirigido pelo meu motorista regular e estava cheio de todas as outras crianças que normalmente estão no trajeto o outro. O ônibus estava vazio, aliás. Mamãe pergunta ao motorista sobre o motorista substituto e sobre ele ligar dizendo que está doente. Nunca liguei dizendo que estava doente. Não há motorista substituto na minha rota. Ele diz. O motorista imediatamente ligou para a central em pânico e disse à minha mãe para entrar e chamar a polícia, o que ela fez, sem eu saber, e relatar o incidente. Não havia absolutamente ninguém fazendo a rota do meu motorista naquele dia. Quem quer que fosse, provavelmente era um sequestrador que me tinha como alvo. Nunca mais ouvi nada sobre isso, nem mesmo se outra pessoa tivesse sido apanhada por esse misterioso e falso motorista de ônibus. Mas é provável que, se eu tivesse entrado naquele ônibus, nunca teria chegado à escola ou voltado para casa.
E se a mãe não tivesse dormido demais naquele dia específico, eu estaria naquele ônibus. Quase fui sequestrado na praia quando era criança quando eu era criança, talvez com 6 ou 7 anos, e isso foi em meados da década de 1990, fizemos uma viagem em família para a praia na Flórida. Estávamos hospedados em uma casa de praia a poucos passos da praia. Fomos para a praia e eu deveria ficar à vista da minha mãe, mas fui me distanciando e, antes que percebesse, estava perdido. Muitas casas pareciam iguais e eu não tinha certeza de qual era a nossa. Além disso, não conseguia ver minha mãe em lugar nenhum. Começou a chover. Cheguei a um caminho que tinha certeza que levava de volta à nossa casa. Só que não levava a uma casa, mas sim a um estacionamento. Havia uma grande van suja estacionada ali. Era o único veículo disponível. Eu estava prestes a voltar quando notei uma mulher gorda com cabelos castanhos, uma regata rosa choque e aqueles óculos grandes e grossos que eram populares nos anos 80, acenando e sorrindo para mim. Do banco do passageiro da van, ela disse algo como: "Oh meu Deus, está chovendo. Onde está sua mãe? Deixe-nos levá-la para você. É perigoso ficar aqui na chuva. Você pode ser atingido por um raio." Ela era muito amigável, quase demais. No banco do motorista estava um homem muito acima do peso, sem camisa, com um peito grisalho e peludo e uma corrente de ouro de aparência desajeitada. Ele estava usando óculos escuros de óculos amarelos e me encarava atentamente. Ele também estava fumando um cigarro que eu sabia que era ruim. A mulher saiu da van e se ajoelhou diante de mim. Ela perguntou quantos anos eu tinha. Quando eu contei a ela, ela comentou alegremente: "Oh meu Deus, temos 2 meninos da sua idade em nossa casa. Você deveria vir passar a noite com eles, ver filmes, Nintendo, e de manhã temos todos os tipos de cereais." Eu tinha aprendido tudo sobre o perigo de estranhos, mas neste momento da minha vida nenhum adulto jamais me deu qualquer motivo para não confiar neles. A senhora continuou falando sobre coisas, como os meninos andam de kart e gostam de beber leite com chocolate. Ela fez com que tudo parecesse muito atraente para uma criança de 7 anos, e neste momento eu confiei nela. Gostei principalmente da ideia de poder brincar com algumas crianças da minha idade. Então me lembrei que precisava perguntar primeiro à minha mãe. Eu disse isso a ela. Ela me disse que não havia problema. Eles moravam perto da estrada. Minha mãe não deveria se importar. Começou a chover mais forte e ela abriu a porta de correr da van e disse algo como: "Agora vamos tirar você dessa chuva e ir procurar sua mamãe." Eu sabia logicamente que não deveria fazer isso, mas a senhora parecia muito legal. E eu estava querendo desesperadamente sair da chuva. Enquanto caminhava em direção à porta aberta da van, notei um fedor horrível que quase me fez engasgar. Isso disparou um alarme na minha cabeça de que algo não estava certo. Havia pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Olhei para o homem gordo que não estava apenas olhando para mim com um olhar ameaçador, mas também tinha um sorriso assustador e cheio de dentes, e seus dentes estavam manchados de amarelo escuro. Eu poderia captar uma vibração muito ruim dele. Eu sabia agora que deveria correr, mas a mulher me instruiu a me apressar e entrar. Seu comportamento havia mudado. Ela estava sendo exigente e tentando literalmente me empurrar para dentro da van. Ela parecia irritada e disse entre já, em um tom completamente oposto ao que ela havia soado antes. Pulei para o lado e comecei a correr o mais rápido que pude. A mulher conseguiu agarrar meu braço ou pulso, mas de alguma forma consegui me libertar rapidamente e correr de volta para a praia. Acho que ela tentou me perseguir, mas como eu disse, ela estava muito acima do peso. Voltei para minha mãe, que estava pirando. Tentei explicar o que tinha acontecido comigo, mas não creio que, aos 7 anos, eu fosse capaz de transmitir a gravidade do que havia acontecido comigo, e eu mesmo não entendia completamente. Se a porta do meu carro não estivesse quebrada, não sei o que teria acontecido. Alguma história por trás disso. Isso aconteceu há 7 anos, quando eu era um pouco mais novo e 30 quilos mais leve, mas ainda assim muito baixo. Faltava uma semana para o Natal e eu estava terminando minhas compras. Minha mãe, tia e Nana são grandes pessoas da loteria,
então costumo dar-lhes raspadinhas e ingressos para a temporada como presentes. Eu não jogo, então é a única vez que compro eles e no final do ano. Sempre vou para o mesmo lugar, na mesma rua, que eu, e não diria que moro em um lugar perigoso. Não a nível de condomínio fechado, mas como um normal, onde as crianças podem andar sozinhas ao anoitecer. Agora eu tinha um velho Saab que era o clássico que ninguém consegue dirigir, exceto eu, um nível meticuloso. Às vezes, ela simplesmente não dava partida, a menos que você segurasse o freio e mudasse as marchas, fosse estacionar, empurrasse com muita força e girasse a chave. Levou uma eternidade para descobrir aquele aperto de mão secreto especial. O telhado precisava ser levantado manualmente, como se tivesse caído na sua cabeça e apenas um monte de coisas instáveis. Meu irmão, que é um lunático com problemas de raiva tóxica, quebrou a maçaneta da porta do passageiro, depois de ser pego assustando crianças. Então você não conseguia mais abrir aquela porta. Para chegar ao lado dos passageiros, tinha que entrar pelo lado do motorista. Então, é Natal. Um pouco de neve e lama, mas um dia bastante normal. Vou ao posto de gasolina, pegar dinheiro suficiente para fazer minhas compras. Há algumas pessoas atrás de mim na fila e algumas jogando quino na área de estar. Há um cara nervoso atrás de mim na fila, mas não percebi nada além de que ele estava um pouco mais perto do que eu pessoalmente gostaria. Eu faço minhas compras. Vários ingressos de raspadinha de $20 dos Estados Unidos. Alguns ingressos para a temporada de um ano, totalizando pouco mais de $400 dos Estados Unidos. Pago no caixa e vou até meu pequeno Saab. Sento, fecho a porta, não tranco e começo a contar e organizar meu troco e tudo mais. Nem mesmo 30 segundos depois, o homem magro sai e passa pelo meu carro. Ao fazer isso, ele para por um segundo e tenta a alavanca lateral do passageiro. Ela não funciona e apenas faz um barulho, pois a alça se move livremente e não se conecta a nenhum material mecânico. Meu coração disparou e meu estômago revirou. Meu corpo sabia que deveria entrar em pânico, mas minha cabeça não o alcançou. Ele imediatamente continuou andando, saiu do estacionamento e desceu a calçada. Até que pensei sobre isso mais tarde, e disse a algumas pessoas que nem sequer considerava que o homem provavelmente iria tentar me roubar ou coisa pior. Agora sigo muito religiosamente a regra dos 45 segundos e estou muito mais vigilante nas compras de Natal. Atualização: ninguém ganhou nenhum daqueles ingressos pelos quais arrisquei minha vida. Encontro assustador enquanto era babá. Olá a todos. Isso é algo que aconteceu numa sexta-feira, enquanto eu era babá. Para contextualizar um pouco, tenho 21 anos, sou estudante universitário e sou babá desde os 14 anos. Não sou especialista em literalmente nada, mas ao longo dos anos aprendi cautela e resiliência. Aos 15 anos tive aulas de babá em nosso centro juvenil, além de curso de defesa pessoal feminina. Então eu tomo conta dessa família pelo menos uma vez por mês. Gosto deles porque me pagam mais do que o normal por hora. Tenho uma casa grande com internet que posso usar para fazer o dever de casa e os 2 filhos são surpreendentemente bem comportados e obedientes. Então os 2 pais têm um ritual mensal de sair por volta das 17 horas e voltar um pouco depois das 2 horas. Sempre me oferecem para dormir no quarto de hóspedes e ficar até de manhã. Normalmente fico acordado e abuso da TV via satélite e saio quando eles voltam. A casa fica em um bairro agradável, sem muitos vizinhos. Muito quieto. Além disso, a casa deles está armada com um sistema de alarme, cujo código tenho e posso armar e desarmar através do meu telefone. Isso será relevante daqui a pouco. Então eu sempre levo eles para comer pizza nesse lugar que tem tipo um fliperama. Faço isso para que eles se cansem e durmam cedo. Além disso, a garotinha de quem sou babá também tem a missão de ganhar uma família de bichinhos de pelúcia da loja de prêmios, então eu seria a pior babá do mundo se não a ajudasse nessa busca. Se alguém estiver se perguntando por algum motivo, depois da noite de sexta-feira, ela só precisa do bichinho de pelúcia do papai antes que sua coleção esteja completa. Vai lá, garota. Eu estava sentada em uma mesa e os observava jogando em uma piscina de bolinhas.
enquanto também mandava mensagens de texto no meu telefone. Este casal veio e sentou-se na mesma mesa que eu. Era uma mesa comprida com pais espalhados aqui e ali, então isso não era alarmante. O casal parecia bastante normal. Ambos provavelmente tinham 20 e poucos anos, possivelmente um pouco mais velhos. Eles conversaram, mas aí o cara me perguntou: "Você é que está cuidando dos filhos do doutor fulano de tal? Os pais dessas crianças são médicos, e a região específica em que moramos, isso seria uma informação bastante comum, mas ainda assim, optei por responder a pergunta deles com uma afirmação irrelevante. Eu me pergunto o que eles usam para fazer a pizza daqui. Sim, eu sei, sou uma mestre do engano. Eu mereço um Oscar pela minha atuação." No entanto, eles pareciam perceber meu estratagema inteligente. Eles começaram a fazer comentários estranhos. Conversaram sobre os pais das crianças, comentaram sobre a filha e como se perguntavam se ela ficaria tão bonita quanto a mãe. Ok, caras, não sei se a intenção era ser assustador, mas vou ficar segura e fingir que estou bem. Aí a mulher me diz: "Eles realmente deixam você se vestir assim enquanto cuida dos filhos?" Ela apontou com os olhos para minha camiseta, que era um pouco apertada, embora com exceção de um pequeno decote no peito, não reveladora. Tenho uma estrutura fina e seios grande. Está muito calor onde moro, então não é como se eu pudesse usar um moletom, e meus seios têm uma relação do tipo Crips and Blabs com qualquer tipo de camisa que tenha botões. Eu vi isso como minha deixa para ir buscar os pequenos e trazê-los para receber seus prêmios, para que pudéssemos voltar para casa. Depois de muita reflexão e debate filosófico, os dois receberam seus prêmios e voltamos para casa. Rapidamente, ambas as crianças foram banhadas e colocadas para dormir. Eu li um capítulo muito assustador de The Werewolf of Fever Swamp e coloquei-as na cama para dormir. Era por volta das 21 horas. Eu estava fazendo o dever de casa e assistindo TV quando ouvi algum movimento na varanda. Não pensei muito nisso no início, mas a maçaneta começou a chacoalhar violentamente. Inicialmente comecei a me mover em direção à porta da frente para ver quem era, mas milagrosamente me lembrei que já era tarde da noite, estava sozinha em casa com 2 crianças. Virei-me para pegar minha bolsa, que é onde guardo meu taser. Conforme estou me movendo, a porta dos fundos também começa a chacoalhar e é acompanhada por alguns barulhos de batidas. Foi quando me lembrei que não havia ativado o sistema de alarme após retornar. Agora, se este fosse um cenário de filme de terror, é claro que o alarme não teria funcionado e os intrusos teriam entrado. Odeio decepcionar. Se você esperava algo mais emocionante, mas ativei o alarme com bastante facilidade e sem incidentes. Corri escada acima e peguei as 2 crianças. Coloquei-as no quarto dos pais, no closet. Eu ainda odeio tê-los assustado. Quando os juntei, não dei contexto sobre o que estava acontecendo. Eu não queria contar a eles que alguém estava tentando invadir a casa, mas no processo o medo de não saber pareceu piorar. Eu instruí isso para ficarem lá dentro e ficarem quietos, e só abrirem a porta se me ouvirem falando com eles. Em seguida, tranquei a porta do quarto, que é a única porta trancada no andar de cima. Sentei-me lá com meu taser e apertei o botão de pânico no aplicativo do telefone. Vários minutos se passaram e recebi a notificação pelo aplicativo de que o sistema de alarme estava desativado. Planejei ligar para o 911, embora o botão de pânico já cuidasse disso. Mas achei melhor armá-lo de volta. Aí ele desarmou de novo, então eu armei de novo. Então ele desarmou mais uma vez, então eu armei mais uma vez. A essa altura eu pude ouvir o que pareciam ser 2 pares de passos subindo as escadas. Bom trabalho, garota. Você se trancou lá dentro com 2 possíveis agressores. Eu estava me segurando pelo bem das crianças. Eu estava morrendo de medo. Quando ouvi passos se aproximando da porta e vi a maçaneta girando, respirei fundo e puxei o gatilho do meu taser, só para que soubessem que eu estava armado. Embora isso, realisticamente, não adiantasse muito, informei-lhes através da porta que o alarme foi acionado e a polícia estava a caminho. Felizmente fui saudado por uma voz familiar. Fulana, é o doutor Beltrano de tal. Você está segura? Abri a porta, corri para os braços deles e comecei a soluçar.
Eu não tinha percebido verdadeiramente até que acabou o quanto eu realmente estava assustada. As crianças saíram sem que eu lhes desse permissão, mas os pais dos herdeiros estavam lá, então vou deixar passar. Quando ativei o alarme no meu telefone, os dois receberam a notificação do local onde estavam. Com o aplicativo, você também tem a opção de visualizar as câmeras da varanda. Ao receberem a notificação de que o botão de pânico estava acionado, viram pela câmera que havia pessoas de cada lado da casa. Um homem, uma mulher. Quando o alarme continuava desarmando, eram eles tentando entrar na casa. O relatório policial foi feito por eles e continha uma declaração mencionando os dois esquisitos que conheci naquele dia, embora não houvesse realmente nenhuma evidência que apontasse diretamente para eles. As imagens da câmera também não forneceram nenhuma identificação facial positiva. Então, sim, eu estava com medo. Estou superando isso agora. Estou muito grata, porque o casal para quem trabalhava era próximo o suficiente para se preocupar comigo. Odeio dizer isso, mas acho o tempo de resposta da polícia terrível. Atualmente estou de volta ao meu apartamento, a 1 hora de distância. Estou feliz que eles tinham proteção adequada em suas casas e que isso não tenha sido algo pior. O escritório no meio do nada. Quando eu tinha 19 anos, trabalhei para uma empresa que alocava mão de obra para áreas rurais da Austrália. Basicamente, o que você faria era dizer a eles, quando você estivesse disponível, e eles o enviariam para uma fazenda remota por algumas semanas, onde você faria tudo o que deveria ser feito. Era um trabalho árduo e longas horas, mas um bom salário e uma boa diversão se você trabalhasse com um bom grupo de trabalhadores. Quando isso ocorreu, eu estava trabalhando em uma grande propriedade. Disseram-me que ela cobria aproximadamente a mesma área de terra do estado de Maryland, Estados Unidos, a cerca de 9 horas da cidade de Sydney, e a propriedade em si ficava a cerca de 40 minutos da cidade mais próxima. Em suma, era o meio do nada. Eu estava trabalhando na fazenda, limpando o mato com outros 3 caras da minha idade. Nosso chefe era um cara chamado Jeremy, dono da fazenda, e nos supervisionava enquanto ajudava no trabalho. Ele era bastante descontraído e geralmente era muito bom para nós. Este verão em particular foi muito quente e o trabalho foi árduo. Então um dia, quando a temperatura atingiu cerca de 38 graus Celsius, cerca de 100 Fahrenheit, Jeremy decidiu nos dar uma tarde de folga. Ele disse que conhecia um lago de água na fazenda a cerca de 25 minutos de carro ao norte. Eu estava com vontade de nadar, mas os outros caras só queriam relaxar. Então ele e eu entramos em um dos caminhão de trabalho e começamos a ir em toda a propriedade. A maior parte eram extensões amplas e vazias, com alguns aglomerados de mata nativa dispersa. Jeremy não era muito falador, então dirigimos mais ou menos em silêncio. Depois de cerca de 20 minutos, porém, ele de repente se animou e me deu um soco leve nos ombros. Você vê isso ali, debaixo das 2 árvores mortas? Devo mencionar aqui que, se você não está familiarizado com as áreas do interior, especialmente as da Austrália, elas são marrons ou vermelhas, e em sua maioria planas e suaves, o que significa que qualquer cor brilhante se destaca. Então você pode imaginar nossa surpresa, quando podíamos ver uma grande estrutura angular azul ao longe. Seguimos nessa direção e, à medida que nos aproximamos, percebemos que era um enorme container azul parado no meio do nada. Jeremy ficou perplexo. Perguntei se ele sabia o que era, mas obviamente ele não sabia. Ele disse que não tinha visto isso quando dirigiu pela mesma área cerca de 5 semanas antes e queria ir ver o que era. Inicialmente paramos a cerca de 100 metros de distância. Nesta fase eu tive um pressentimento muito ruim. A coisa toda não estava certa. É difícil de explicar, mas se você pode imaginar ver um objeto tão estranho, no meio de uma enorme extensão árida, tinha que ser algo estranho. Jeremy, entretanto, queria investigar. Foi o que eu entendi, visto que era a propriedade dele.
Mas na verdade eu estava muito ansioso. À medida que nos aproximamos, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Havia um grande gerador a diesel atrás dele e uma câmera CCTV de cada lado, com todos os movimentos ativados, de modo que zumbiam de um lado para o outro, nos seguindo enquanto nos movíamos. Tentei argumentar com Jeremy, algo como com toda essa segurança. Alguém obviamente não nos quer aqui. Vamos embora. Ele me ignorou, no entanto, me lembrando que era sua fazenda e quem quer que tivesse colocado isso aqui estava invadindo. Então ele queria entrar. Apesar de toda a vigilância, havia apenas um pequeno cadeado na enorme porta. Tínhamos alguns alicates em sua caixa de ferramentas e, depois de um pouco de luta, quebramos a fechadura e entramos. A primeira coisa que notei foi a rajada de ar frio. Quando entramos, o lugar tinha ar-condicionado, o que devo admitir que era bastante agradável em um dia tão quente. Procuramos por um interruptor de luz, mas eu já podia ver que era algum tipo de configuração de TI. Havia LEDs piscando por todo o lugar e o tipo de zumbido que você ouve quando um disco rígido está funcionando. Quando finalmente acendemos as luzes, pudemos ver um escritório sofisticado, embora um tanto desordenado. Havia discos rígidos do tamanho de refrigeradores de bar e outros equipamentos de informática alinhados nas paredes, às vezes empilhados em 2 ou 3 alturas, e caixas de armazenamento de plástico, espalhadas pela parede oposta, e várias mesas com monitores de computador dispostos no meio, completas com cadeiras de escritório rolantis. Nesta fase eu senti como se estivesse em um daqueles sonhos absurdos. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido. Fomos até o meio e nos sentamos nas mesas para ver se os computadores poderiam nos dar alguma ideia do que diabos estava acontecendo aqui. Meu coração estava acelerado e eu só queria fugir. Tínhamos sido vistos pelo CCTV, então se alguém estava monitorando, já sabia que estávamos aqui. Jeremy, por outro lado, estava inflexível de que precisávamos chegar ao fundo da questão, então fiz cara de corajoso e comecei a olhar no computador. Isso durou um tempo, mas, resumindo, nenhum de nós tinha um conhecimento muito alto de tecnologia fora do Facebook e do Microsoft Word. O melhor que posso descrever da minha posição leiga é que eram listas intermináveis de conversas de computador. Era como se fossem as antigas telas de downloads do Napster ou do LimeWire, apenas, constantemente pegando e recebendo dados e depois gravando. Desisti dos computadores e caminhei cautelosamente até a extremidade do container, até a grande pilha de caixas de armazenamento. A essa altura, eu tinha certeza de que não havia mais ninguém lá, pois não havia onde me esconder. Mas ainda estava incrivelmente nervoso. Decidi, contra o meu melhor julgamento, ver o que havia dentro de todas aquelas caixas. Minha breve olhada nesta caixa ainda me faz sentir mal do estômago. Não demorei muito para perceber que aquela caixa estava cheia de pôsteres, discs e fotos, todos com P0RNGR@F e @infantil pesada. Uma coisa que ainda me incomoda é que estava tudo bem organizado em pastas e caixas menores. Essas pessoas eram bem organizadas. Eu imediatamente recuei e andei até Jeremy. Eu mal conseguia juntar uma frase. Eu disse algo como: cara, vamos sair daqui, S3XUINFANTIL, vamos dar o fora. Arrastei-o para fora. Me recompus e consegui explicar o que vi. Andamos de volta para a caminhonete e depois de volta para casa. A fazenda não tinha sinal de celular e não havíamos comprado telefone via satélite. Então tivemos que voltar ao telefone fixo para chamar a polícia. Assim que ligamos para eles, eles ainda tiveram que percorrer todo o caminho até a fazenda a partir da delegacia de polícia mais próxima, que ficava em uma cidade, a cerca de meia hora da cidade mais próxima da fazenda, como mencionei, muito remota. Esperamos, conversando freneticamente sobre o que tínhamos visto, até que a polícia chegou quase uma hora depois. Eles chegaram com 2 veículos com tração nas 4 rodas, e nos os levamos de volta até o container. É aqui que fica pior. Quando voltamos, a porta do container estava aberta e havia fogo lá dentro. Tínhamos apenas 2 pequenos extintores nos carros, e estes faziam muito pouco. O corpo de bombeiros demorou 1 hora para chegar lá, momento em que a maior parte dos danos já estava feita. Um relatório de incêndio criminoso da Polícia Federal não encontrou quase nenhuma evidência dos equipamentos de informática descritos, apenas vestígios de papel e papelão.
Isso significa que quem tacou fogo sabia que estávamos lá e teve tempo de vir, remover a maior parte e fugir. Havia várias maneiras de sair da propriedade e a massa de terra era enorme, então não havia nenhuma maneira de segui-los. Como a polícia não nos levou muito a sério no início, provavelmente devido à nossa fraca explicação ao telefone, a vigilância aérea também se tornou impossível quando juntamos tudo. Tive grande interesse em acompanhar o caso, mas sem nenhuma evidência real de quem poderia ser o responsável. A investigação esfriou. Mantive contato com Jeremy e o container ainda está lá na fazenda, pois é muito caro para transportar. Nunca esquecerei o que vi naquelas caixas. O rastejante sorridente do estacionamento. Sou mulher e tenho 20 anos, isso aconteceu comigo no verão passado e ainda me dá arrepios de pensar. Naquele dia, fui ao brechó com meu namorado de 20 anos. E quando voltávamos para casa, sugeri que comprássemos sushi para jantar no supermercado próximo. Como meu namorado trabalha no turno da noite, ele já estava cansado e sugeriu que ou fosse ao supermercado enquanto ele voltava para casa. Moramos na parte movimentada da nossa cidade, onde o shopping, a biblioteca, a prefeitura, os restaurantes, as principais lojas, extra ficam a poucos minutos de nossa casa. Sem mencionar que moro em uma cidade relativamente segura e com pouca criminalidade, então estava mais do que certo em ir sozinha. Agora, eu realmente gostaria de não ter feito isso. Quando nos separamos, eu estava andando pelo estacionamento do supermercado, quando um homem atarracado, com cerca de 1,80 metros, provavelmente na casa dos 40 anos, se aproximou de mim. Com um sorriso largo e olhos arregalados, ele disse: "Uau! Você é deslumbrante." Eu simplesmente agradeci e tentei ir embora. Ele me interrompeu, dizendo: "Eu nunca vi alguém tão bonita quanto você antes." Fiquei imediatamente cheia de pavor. Olhei para trás, esperando que meu namorado ainda estivesse à vista. Sem sorte. Pode parecer um exagero ser cautelosa com uma pessoa logo de cara, mas tendo assistido histórias verdadeiras de crimes e terror durante anos, além de ter extrema ansiedade social e ser uma mulher com zero habilidades de luta, sempre fui cuidadosa. Sem falar que, com seus olhos e sorriso, ele honestamente me lembrou um buffer art da clown de Terrifier, sem a fantasia de palhaço e a falta de conversa. O homem me envolveu em uma conversa unilateral, perguntando meu nome e quantos anos eu tinha. Dei a ele um nome falso e disse que tinha 19 anos. Ele riu e disse, com um entusiasmo anormal: "Isso é bom, significa que você é uma mulher de verdade agora." O que é isso? Mais tarde, meu namorado me disse que eu deveria ter mentido e dito que tinha menos de 18 anos, pois isso poderia ter desinteressado o homem. Pelas bandeiras vermelhas que recebi do homem, duvido seriamente disso. Ele então estendeu o telefone, pedindo meu número. Recusei, dizendo que tinha namorado. "E eu só quero falar com você." Repeti que tinha namorado. Foi enervante como o sorriso dele nunca vacilou, apesar de mostrar que eu não estava interessada, como se ele não estivesse entendendo. Ou ele simplesmente não se importava. Ele parecia confuso, mas ainda sorrindo, deu um passo em minha direção e perguntou: "Então você não quer trair seu namorado?" Como se dissesse o que você quer dizer com "não quer sair com um homem assustador que tem o dobro da sua idade." Depois da última vez que recusei, seu sorriso desapareceu de repente, enquanto ele colocava a mão nas minhas costas, dizendo em um tom agora frio e firme: "Vamos, tenho um carro legal onde posso levá-lo. Vamos dar uma olhada em outros restaurantes." Ver todo o comportamento de uma pessoa mudar com o apertar de um botão era algo que eu só via em filmes, programas de TV, e ver isso nessa situação me apavorava. Entrando em pânico, de alguma forma encontrei coragem para me afastar dele e quase gritei: "Desculpe, preciso mesmo ir fazer minhas compras." Percebendo que as pessoas estavam olhando para nós, seu sorriso doentio reapareceu e disse em voz baixa: "Tudo bem então, vejo você mais tarde, fulana." Praticamente corri para o supermercado com tanto alívio. Olhei para trás, na esperança de vê-lo entrar no carro, para tentar obter o número da placa, apenas para ver o homem parado no meio do estacionamento, olhando maliciosamente para mim. Merda!
Liguei para meu namorado, mas continuou caindo na caixa postal. Achei que ele estava dormindo e fiquei com muito medo de voltar para casa. Consegui me acalmar na loja, imaginando que o homem já devia ter partido há muito tempo. Mesmo assim, fiquei em alerta máximo durante toda a caminhada para casa. Estava começando a escurecer, mas imaginei que, se fosse cautelosa e andasse rápido, ficaria bem. Eu não poderia estar mais errada. Quando eu estava me aproximando da faixa de pedestres que levava à minha rua, ouvi um carro parando na calçada, seguido por uma voz repugnantemente familiar gritando: "Oi, ui, ui, ui". Meu coração saiu do peito. Olhei de lado para o carro, com seu sorriso inconfundível, agora malicioso, estampado no rosto. A parte superior do corpo do homem estava inclinada para fora da janela do carro, como se estivesse tentando me alcançar. "Ah, poxa, poxa, poxa!" Ele gritou provocativamente. "Então, onde está seu namorado?" Enquanto gargalhava. Com tudo que aprendi sobre crimes reais e histórias de terror, achei que era melhor não reconhecer o homem. Minha mente disparava enquanto tentava parecer composta. Eu sabia que não poderia levá-lo até minha casa, e voltar para ir ao shopping ou às lojas pode ter revelado que eu estava com medo e tentando escapar. Abençoado seja quem projetou meu bairro, pois o centro recreativo da cidade ficava convenientemente próximo ao meu complexo. Eu o ignorei e atravessei a rua casualmente, acelerando o passo enquanto me dirigia para o centro recreativo. Tentei não olhar para trás, com medo de ver o homem correndo em minha direção, com seu sorriso largo, mas consegui chegar ao centro de recreação e finalmente olhei para trás. Presumi que o homem teria me seguido ou esperado por mim em seu carro. Em vez disso, ele saiu em disparada por uma rua oposta à minha casa. Com tanto alívio, liguei para meu namorado, que acordou com minha ligação. Eu estava prestes a desmoronar, mas consegui contar tudo a ele. Ele correu para o centro de recreação e, depois de me acalmar, voltamos para casa. Meu namorado perguntou se eu tinha o número da placa do homem e me senti uma idiota. Não só estava muito escuro, mas eu estava tão consumido pelo medo por minha própria vida que isso nem passou pela minha cabeça naquele momento. No mínimo, liguei para a polícia, dando-lhes uma descrição do homem e a marca e modelo do seu carro. Eles disseram que fariam o que pudessem, mas não recebi resposta deles. Não vi aquele homem desde então, pelo menos não pessoalmente, porque ainda vejo o sorriso daquele homem em meus sonhos, me assombrando por inúmeras noites, atormentando minha mente. Pensar no olhar sádico e furioso que ele tinha em seu carro me lembra que ele ficou muito feliz ao perceber que eu estava sozinha e vulnerável, que minha cidade aparentemente segura não é tão segura quanto eu pensava. Ao mesmo tempo, sinto-me muito grata por o homem nunca ter descoberto onde moro. Mas, pelo que sei, ele pode estar à espreita, tentando prejudicar outras mulheres, como tentou naquela noite em que quase me seguiu até em casa. Para o meu bem e para o bem das mulheres da minha cidade, espero não ter que descobrir. Sempre fui muito amigo de um dos meus primos, Cole, que tem a mesma idade que eu. Nós dois éramos, não exatamente inseparáveis, mas sempre nos demos muito bem juntos, e muitas vezes saíamos juntos, tanto na escola já que sempre acabávamos na mesma turma durante o ensino fundamental quanto fora dela. Quando tínhamos 12 anos e estávamos na sexta série, eu estava saindo com Cole em uma tarde de sexta-feira, no final de maio. Estávamos empolgados com o fim de semana. Acabamos na casa dele, já que ele não morava muito longe de mim, e a certa altura minha mãe ligou para dizer que nosso avô estava no hospital. Embora não se esperasse que o problema com nosso avô fosse fatal, ele estava sendo mantido no hospital durante a noite para observação. E tanto meus pais quanto os de Cole planejavam ficar com ele e minha avó no hospital, já que minha mãe e minha tia eram as duas irmãs que moravam perto. Disseram-me que recebi permissão para passar a noite na casa de Cole com o irmão de 15 anos, Hunter, sendo ele no comando, enquanto nossos pais estavam fora. Isso foi bom para nós. Eu me dava bem com Hunter, e ele nunca foi o irmão primo mandão que alguns dos meus outros amigos disseram que tinham que aturar.
Pedimos pizza e brincamos como os meninos dessa idade costumam fazer. Por volta das 9 horas, houve uma batida na porta da frente e Cole foi atender. Eu estava um pouco curioso para saber quem poderia ser naquela hora da noite. Então observei de longe. Na porta estavam 2 caras mais velhos. Eles disseram que estavam com a prefeitura e que investigavam denúncias sobre a suposta pressão da água no bairro. Eles perguntaram a Cole se seus pais estavam em casa, e quando Cole disse que eles estavam indisponíveis naquele momento, o que nos disseram para dizer a estranhos, se nossos pais não estivessem em casa, os caras começaram a fazer um monte de perguntas sobre como a água estava funcionando. Havia pressão na casa, e se eles poderiam entrar para verificar. Hunter apareceu naquele momento e educadamente disse aos rapazes que a pressão da água estava boa e que talvez eles devessem ir verificar outras casas na vizinhança. Os caras pareciam relutantes em sair, mas se viraram e foram embora depois que Hunter começou a fechar a porta. Depois que a porta foi fechada, nos entreolhamos e encolhemos os ombros, mas não pensamos muito nisso depois disso e voltamos a brincar. Decidimos ir para a cama. Cole e Hunter dividiam um quarto, e todos concordamos que ou dormiria lá com eles, em vez de no sofá ou algo assim, para que pudéssemos conversar enquanto adormecíamos, e Hunter pegou um saco de dormir, saco de seus suprimentos de acampamento para mim. Quando entramos no quarto deles, eles ficaram apenas de cueca, e me lembrei que Cole havia mencionado para mim uma vez que eles começaram a dormir apenas de cueca. Como originalmente não tinha planejado passar a noite, não trouxe nada comigo de casa, no que diz respeito à pernoite, mas como não estava com vontade de dormir com minhas roupas, tirei a roupa e fiquei apenas de cueca. Bem, embora eu tenha me sentido um pouco envergonhado, apesar de sermos todos os caras lá, e eu sabia que eles não diriam nada ou julgariam. Eles subiram em suas camas e eu rapidamente me enfiei no saco de dormir, e depois de conversar um pouco sobre coisas aleatórias, finalmente adormecemos. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, porque precisava fazer xixi. Então saí silenciosamente do saco de dormir e fui fazer minhas necessidades no banheiro. No caminho de volta para o quarto, ouvi algo na sala de estar que ficava no extremo oposto dos quartos e do banheiro específico que eu estava usando. Não prestei muita atenção na hora, pensando que devia ser Cole ou Hunter, até que voltei para o quarto e percebi que os dois ainda estavam dormindo. Tentando não entrar em pânico, acordei-os e disse que havia alguém na casa. Eles me seguiram silenciosamente e, no momento em que entramos na sala de estar, vimos os 2 caras da noite anterior lá dentro, e ficou bastante claro que eles estavam roubando o lugar. Um deles começou a se mover em nossa direção enquanto puxava uma faca grande. Nós 3 corremos prontamente para a porta da frente. De alguma forma conseguimos destrancá-la e abri-la, e fugimos para fora. Por sorte, um policial estava passando naquele momento específico. Rapidamente sinalizamos para ele e contamos sobre os 2 caras da casa. O policial pediu reforços e, em alguns minutos, vários outros policiais estavam lá e começaram a entrar na casa e, depois de algumas buscas, pegaram os 2 caras. Os policiais descobriram que os 2 caras deviam ter entrado pela janela da lavanderia, que estava com a trava quebrada e provavelmente tinham como alvo aquela casa porque, embora não estivesse vazia, provavelmente perceberam que não havia nenhum adultos lá e que, se os descobríssemos, poderíamos ser facilmente rendidos do que os adultos. Para piorar a situação, enquanto esperávamos do lado de fora, os policiais revistavam a casa, tanto para pegar os 2 caras, quanto para ter certeza de que não havia mais ninguém com eles. Alguns vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo, e isso incluía algumas crianças que estudaram na mesma escola que Cole e eu, incluindo algumas que estavam na nossa turma da 6ª série. Foi nessa hora que nós 3 percebemos que não tínhamos tido a chance de nos vestir. Estávamos como em um pesadelo e tínhamos que ficar do lado de fora, à vista de todos, apenas de cueca. Quando voltamos para a escola na segunda-feira, Cole e eu tivemos que aguentar algumas risadas, olhares e zombarias durante as semanas seguintes, até que as aulas terminassem no verão. Quase um ano atrás, eu abria um resort, marcando o ponto antes das 5 horas todos os dias. O resort, localizado em um bairro nobre, em uma cidade
subúrbio muito rica. Os funcionários tinham que estacionar em um dos 2 estacionamentos, em cada extremidade da propriedade, e o estacionamento que escolhi ficava ao lado de uma estrada longa e ventosa, fora do resort, que levava ao resto do bairro. A estrada e o resort eram separados por uma pequena faixa de arbustos e árvores por onde ninguém jamais passava. Cheguei uma manhã como de costume e estacionei o carro com os faróis ainda acesos. As luzes do estacionamento nunca estavam acesas pela manhã, já que ninguém mais aparecia antes das 6 horas, quando o sol estava alto, então geralmente estava sempre escuro no início da minha caminhada, exceto pela segurança. Eu era um dos primeiros funcionários a chegar na propriedade todas as manhãs e geralmente estava completamente sozinho neste estacionamento específico neste horário. Esta manhã não parecia diferente. Eu estava com a mão nas chaves, meu cérebro no processo de desligar o carro, quando notei uma jovem, talvez com 14 ou 15 anos, correndo através da extensão de árvores que separa o resort da estrada externa. Ela estava bem na frente do meu carro, e meus faróis iluminaram uma visão clara dela na escuridão total. Ela parecia estar no ensino médio, tinha cabelos longos e loiros e talvez estivesse vestindo um pijama, como se tivesse acabado de sair de casa. Uma coisa nela que me incomodava. Ela não parava de rir. Eu não conseguia ouvi-la rindo do lado de fora do carro, mas ela estava rindo visualmente de algo que eu não estava ciente ou não conseguia ver. E era tão antinatural. Ela ocasionalmente olhava para trás como se outra pessoa estivesse lá. Eu estava esperando com os faróis ligados. Ela então acenou para mim como se fosse um gesto normal naquele momento e imediatamente correu para a porta do passageiro. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. E eu não tinha certeza do que estava acontecendo, além do aumento da minha ansiedade. Eu sei que peguei o meu telefone para desligar qualquer música que estivesse tocando. Lembro-me de ter entrado em pânico por nunca lembrar de fechar as portas do meu carro. Quando a garota começou a puxar violentamente e incessantemente a maçaneta da porta do lado do passageiro, percebi que porque não desliguei meu carro, a porta estava trancada. Ela começou a bater na janela e eu gritei a plenos pulmões para ela sair, antes de apertar minha buzina. Eu podia vê-la rindo lá fora, como se isso fosse algum tipo de jogo, como se eu fosse um amigo bobo, que não entrou na brincadeira. Depois de alguns segundos, ela parou de bater e tentou abrir a porta do meu carro. Novamente, seu rosto mudou como se eu a tivesse decepcionado, e ela começou a se afastar do meu carro por onde veio. Ela acenou para mim novamente, antes de se espremer por entre as árvores, fora da vista dos faróis. Todo esse encontro me confundiu, quase tanto quanto me assustou. A maioria das pessoas para quem contei a história apenas atribuiu o fato de ela estar usando substâncias ilícitas, mas essa narrativa não pareceu certa para mim, apesar de seu comportamento. Talvez ela estivesse apenas sendo uma adolescente extremamente estúpida, cujos pais precisam de um controle mais firme sobre ela. Meu primeiro pensamento foi possivelmente o tráfico de pessoas, mas não tenho certeza se isso se encaixaria nesse cenário, pois não entendo desse assunto. Contei para alguém quando cheguei ao resort, mas eles não pareceram se importar muito. Não liguei para a polícia e me arrependo disso. Nunca vai sair da minha cabeça como era horrível ver um estranho, aparentemente sozinho, sair das árvores na escuridão rindo e depois tentar entrar violentamente em seu carro, em um estacionamento vazio. Acho que a possibilidade de outra pessoa estar presente o tempo todo é muito mais assustadora, e me pergunto quem mais estava lá e onde exatamente.